Muito bem, agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E domingo, dia 5 de outubro, tem eleições e mais de 141 milhões de brasileiros vão às urnas. Pois é, muita gente já escolheu os candidatos, mas ainda tem dúvidas sobre os horários de funcionamento das sessões eleitorais, o que é permitido nos locais de votação e até mesmo como usar a urna eletrônica. Então, para tirar essas dúvidas, a gente conversa agora direto de Brasília com Sérgio Cardoso. Ele é secretário da Corregedoria Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Sérgio, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Sérgio, a gente sabe que as eleições no Brasil acontecem em média, né, cada 2 anos. Muita gente acaba até esquecendo onde colocou o título de eleitor e fica naquela dúvida. Pode chegar até a sua sessão eleitoral sem o título, levando algum outro documento, ou apenas o título é válido no dia da votação? Pode sim, Luciana. Se a pessoa não está portando o documento, ele é importante por ser uma referência da sessão eleitoral, onde o eleitor vai exercer o seu direito de cidadania, mas para o exercício do voto é necessário que ele apresente um documento oficial de identificação com foto, para que os componentes da mesa receptora de votos possam identificá-lo na folha de votação e também na urna eletrônica. Então, ele pode levar a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação, modelo com foto, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho. São todos documentos válidos para que ele se apresente à votação. Isso se ele souber onde é a sua sessão, né? Não pode também esquecer onde é a sessão e chegar em qualquer local, que aí não vai poder registrar o seu voto, né? Isso, é preciso que ele compareça naquele local de votação, a escola onde ele está inscrito para exercer o direito de voto, e lá dentro comparecer à sessão eleitoral especificamente na qual ele está registrado para poder fazer a votação. E chegando no domingo, outra dúvida frequente em relação ao horário. Então, em qual horário o brasileiro vai poder chegar até a sua sessão eleitoral e poder registrar o seu voto? Em todo o país, as votações se iniciam às 8 horas da manhã e encerram-se às 17 horas. No horário de encerramento da votação, aqueles eleitores que já estiverem postados em fila serão conduzidos pelos mesários a entregar os seus documentos de identificação para que a mesa possa atender a todos que já estavam às 17 horas na fila e prosseguirão a votação até que todos eles tenham encerrado a votação. Após esse horário, aqueles que eventualmente comparecerem não vão ter a oportunidade de exercer o voto. Então não adianta chegar depois das 5, porque de fato não vai conseguir registrar o voto, mas chegando até as 5 mesmo, tendo uma fila, isso vai ser registrado e a pessoa vai poder ainda manifestar aí a sua vontade frente a essas eleições. Agora, outra questão muito frequente, Sérgio, em relação à vestimenta. Muita gente pergunta se pode usar uma camisa de um candidato que apoia ou algum tipo de item que remeta a algum partido. Isso é permitido? Entrar na urna, entrar próximo à urna na sessão eleitoral vestindo algum tipo de vestimenta com referência a partidos ou a candidatos? O que a legislação eleitoral permite é a manifestação individual e silenciosa do eleitor sobre a sua preferência por candidato, partido ou coligação. Então, ele pode usar broches, dísticos, adesivos, bandeira, com a preferência pelo seu candidato. Em relação ao vestuário, o que a legislação veda é a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado. Por quê? Porque a legislação também proíbe que os candidatos, partidos ou coligações distribuam esse tipo de brinde, né, para quem quer que seja. Então, eles são proibidos de confeccionar esse tipo de brinde, né, como o vestuário padronizado. Nem mesmo os fiscais dos partidos que estão nas sessões eleitorais podem portar vestuário padronizado no dia da votação. Eles vão ter uma identificação, uma credencial, que vai identificar o partido, né, a sigla partidária e a numeração do partido, mas não podem portar um vestuário padronizado. Mas aquilo que caracteriza a manifestação individual e silenciosa do eleitor, da sua preferência, é permitido pela legislação. Agora, em se contrariando essas normas que você está citando e até também configurando boca de urna próximas eleições, essas pessoas estão sujeitas a punições, né? Eu não entendi sua pergunta.
em relação se a pessoa contraria essa regra, se de fato existe uma aglomeração de pessoas usando vestimenta de apoio a algum tipo de candidato, ou algum partido, ou fazendo boca de urna próximo ao local de votação, isso configura um crime eleitoral. Exatamente. Então, aqueles que estiverem fazendo lá a regimentação de eleitores ou a propaganda eleitoral de boca de urna, qualquer tipo de propaganda eleitoral no dia da eleição é vedado, né? A não ser essa manifestação individual e silenciosa do eleitor sobre a sua preferência. Então, aqueles que estiverem em desacordo com essa previsão legal estarão sim cometendo crimes e poderão ser apenados, serão processados, poderão ser apenados por essa prática. Sérgio, uma dúvida que muitas vezes os eleitores ainda apresentam, apesar de já termos aí uma vasta experiência com o uso da urna eletrônica no Brasil, em relação à ordem da votação, se pode votar em partidos diferentes, em candidatos de partidos diferentes. Então, você pode dar rapidamente o passo a passo aí para o eleitor que não lembra da última eleição, ou se é a primeira vez que vai estar à frente aí a urna eletrônica. Qual é o passo a passo agora para essas eleições nesse primeiro turno no próximo domingo? Cristiana, a nosso contato está falhando aqui, eu não consegui ouvir a sua última pergunta. Eu perguntei a você, no momento em que a pessoa chega frente à urna eletrônica, agora no próximo domingo, para esse primeiro turno, qual o passo a passo, a ordem de votação? A gente sabe que tem votação para senador, para deputado federal, estadual, governador, também para presidente. Então, chegando ali, qual é o passo a passo para ficar tranquilo na hora de registrar o voto na urna eletrônica? Bom, então, depois dele ser admitido na sessão eleitoral a votar, o mesário vai registrar na urna eletrônica o número do título da inscrição eleitoral. O eleitor vai ser chamado à cabine de votação. Na urna eletrônica vão aparecer primeiro os candidatos das eleições proporcionais, e em seguida aqueles das eleições majoritárias. Então, explicando melhor isso, vão aparecer primeiro os candidatos aos cargos parlamentares, começando pelo deputado estadual ou distrital, aqui no caso do Distrito Federal, o deputado federal, em seguida senador, e aí os dois cargos da eleição majoritária, governador e presidente. No caso do governador e do presidente, aparecerão também as fotografias do vice-governador e do candidato a vice-presidente da República. Então essa é a ordem da votação. Muito bem, então Sérgio Cardoso, representando o TSE aqui no Conexão Futura, muito obrigado pelas informações e bom dia de eleições para você. Tá certo, uma boa tarde a todos. Vou mostrar para você de casa também o site do TSE, onde você pode tirar outras dúvidas sobre o dia da votação. Acesse aí tse.jus.br. Aqui você encontra todas as informações sobre as eleições 2014. Não deixe de acessar aí e ficar bem preparado para o próximo domingo, dia 5 de outubro. E na próxima entrada aqui do Conexão Futura, a gente fala sobre as tias do século XXI. Pois é, se lá nos anos 1960 ficar para titia era um incômodo para as mulheres, nos dias de hoje pode até ser uma opção para elas. Agora as mulheres estudam mais, estão ganhando mais, são independentes e podem inclusive mimar os sobrinhos com presentes, viagens e até, por que não, cursos no exterior. Então não perca essa discussão, desde já mande para a gente aí sua pergunta, seu comentário, se você é tia e quer compartilhar aí o seu carinho pelos sobrinhos, se você é sobrinho e quer compartilhar também, retribuir o carinho e a atenção das suas tias, mande recados pra gente pelo Facebook, pelo Twitter. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10, eu estou aqui à sua espera para esse bate-papo. Até já!